É tempo de falar sobre o assunto muito sério, o absentismo escolar. E quem nos vai falar deste assunto, quem é? Quem é que nos fala destes assuntos? Luís, boa tarde. Boa tarde. Hoje temos aqui o Luís de novo, que é quem vem sempre debater estes assuntos de grande importância, acompanhado da Sona Fernandes. Exato. Sona, bem-vinda, é a primeira vez. Muito obrigada, sim. Obrigada pelo convite. Obrigada a nós pela sua presença. Obrigada. Então, Luís, absentismo escolar. Exatamente, como tinhas prometido no último programa. É verdade, ficou prometido, não é? Ficou prometido. O pessoal que diz, olha, não te esqueças. Não te esqueças, é verdade. Porque é um problema gravíssimo, exatamente, não é? estamos a Ignorado referir. e às vezes não compreendido. Exato, é uma pedra no sapato no nosso É verdade. sistema de ensino, particularmente dentro da nossa comunidade, porque quando estamos a falar de absentismo escolar, estamos a falar de uma falta sistemática, reiterada dos alunos, principalmente no ensino obrigatório, portanto estamos a falar entre os 6 e os 16 anos que deviam estar na escola e que não estão. Daí que se traduz num fenómeno com uma dimensão muito grave a nível social, onde existem responsabilidades partilhadas desde nós enquanto família, desde as nossas instituições como escola e as próprias instituições sociais também, enfim, quase que é um problema de corresponsabilidade à dimensão da nossa sociedade. Daqui que hoje, com a ajuda da Sona, vamos falar um bocadinho sobre o que é que intervém neste problema social que é o absentismo escolar, quais são, enfim, as causas, o que é que produz, o que é que leva os alunos a terem, portanto, este comportamento. Alunos e não só, também professores, não é? Que eu andei a ver um bocadinho, também professores. Eu tinha que ser eu a dizer essa parte, não é? Ainda bem, eu quase que me escondia nessa Pois. parte. Não, mas eu ia dar o toquezinho. O toquezinho, não é? Para falarmos da parte dos professores também. Então vamos começar com a parte dos professores aqui com a Sona. Sim, eu acho que é muito importante também, realmente é uma parte que está um pouco escondida. É verdade. Nós vemos mais numa perspectiva o aluno falta, o absentismo no aluno. Mas, de facto, se um professor também faltar constantemente, a motivação é completamente diferente. Exatamente. E pronto, e tudo conduz. Se o aluno já tiver ali uma predisposição para a desmotivação, então é a rampa de acesso, não é? É verdade. O professor não vem mesmo, o que não vem mesmo, fazer? sim, exatamente. E pronto, isso realmente é uma fragilidade muito grande, não é? Porque tem que partir de nós, professores, não é? Claro que em casa os pais ou os encarregados de educação têm que incutir essa responsabilidade dos meninos desde pequeninos. E pronto, e realmente é um ponto bastante negativo quando isso acontece, não é? Na classe dos professores faltarem. Com variedíssimos motivos, não é? Porque, obviamente, é um mal, é uma problemática na sociedade, mas há motivos para tal, não é? Porque não vamos... os professores têm os seus motivos, os alunos pelo menos os seus... Pronto, o Luís... Exatamente, o Luís. Justificam as faltas. Claro. Portanto, quando falamos de absentismo, estamos a falar daquelas faltas que não são justificadas. Porque é evidente que ao longo do ano, portanto, acontecem coisas que não estão previstas e que os alunos faltam. Por exemplo, agora quando chegar o inverno, as constipações e tal, os alunos faltam. Mas aqui o grande problema, estamos a falar aqui de faltas sistemáticas e injustificadas, que não são comunicadas e que fazem com que, efetivamente, o aluno se sinta quase que fora do sistema de ensino. Essa situação é que é muito grave. E aqui falta-nos também falar em relação à nossa própria comunidade. Estamos a falar de lusodescendentes, da segunda ou terceira geração, onde as faltas sem justificação, e tu tens como eu a experiência que nós já vivemos, são muito grandes e essas coisas não são faladas, e ainda bem que trouxemos este problema aqui para a televisão para alertar, para chamar a atenção que na nossa comunidade nós temos uma taxa de absentismo escolar muito significativa. Elevada, sim, muito elevada. No meu ponto de vista, a principal causa é os alunos, pronto, além de estarem desmotivados e não têm um vínculo muito vincado na escola, enquanto organização educativa, também noto muita necessidade de o ajudar o pai, de o ajudar a mãe. Começam a trabalhar muito cedo. E, aliás, tivemos alunas que nós não podemos na escola justificar faltas de um aluno que esteja a fazer um part-time.
compreendemos, não é, a situação de alunas que tenham que trabalhar das 6 às 9 em escritórios, limpar escritórios, por exemplo, e dizem ao professor, mas eu não consigo vir ao primeiro tempo, e é isso que o sistema não nos permite justificar essas faltas. Mas também, no meu ponto de vista, acho que deveria haver uma porta em que pudéssemos justificar algumas situações, quando têm aproveitamento, nós tínhamos alunas com aproveitamento e serem penalizadas porque tinham que ir trabalhar, não era porque ficavam na cama a dormir. Pronto, isto do absentismo há muito que se lhe diga. Tem muitas, são muitos os motivos, as causas. São muitas já causas. Nem falando das famílias que, pronto, são desestruturadas, a situação económica não é muito favorável, Exato. A desmotivação, porque o sistema educativo também em si, a escola enquanto organização educativa também está muito... não proporciona. Não proporciona. Os alunos têm que... aliás, os professores, os diretores de turma, os encarregados de educação, mesmo a direção da escola, têm que fazer, vocacionar os alunos mais para áreas. Hoje em dia já há muitos cursos, temos muitos cursos profissionais e não só. Mas podem servir de motivação para os alunos. De motivação, sim, porque no fundo eles não se identificam com nada. E eu acho que se as escolas apostassem muito nas artes, na criatividade, nós íamos buscar muitos alunos que têm uma elevada taxa de absentismo, verdade, sem dúvida. Sim. No fundo, também é descobrir uma forma de os atrair. Claro, porque quando perdemos o interesse... É assim, a escola já é... Para as crianças, nós já somos adultos, já percebemos que é muito importante. Mas na cabeça de uma criança, dos 6 aos 16 anos, é uma criança. Para eles, não é? Eles não são crianças. Mas às vezes é um bocado complicado também pela abordagem que os pais têm com eles, né? Com relação ao ir para a escola. Tens que ir porque é uma obrigação, porque senão não és ninguém amanhã. É verdade. Há formas de se transmitir. Sabendo que é mesmo uma obrigação. Dos 6 aos 16 anos, a nossa Constituição garante o direito à educação de uma forma obrigatória. Mas, quer dizer, se a gente for à procura, efetivamente, das causas, a família está em primeiro lugar. A família está em primeiro lugar. Porquê? Eu acho que a grande causa é ali dentro de casa. Nós chegamos sempre a essa conclusão. Dentro de casa. E eu até vou dizer uma coisinha, desculpa lá interrompê-lo. Sim. A minha filha entrou este ano para o primeiro ano. Então, curiosamente, um amiguinho virou-se e disse assim, lá à conversa, e eu estava a ouvir, disse assim, virou-se para a mãe e disse assim, tu também vais sempre mal disposta para a escola, para a escola onde a mãe trabalhava. E a mãe disse, mas eu não vou estudar, eu vou trabalhar. Sim, mas não vais de segunda à sexta-feira. E eu disse, olha, tão pequenino, já com 6 anos. É o exemplo. Então, se tu vais triste, se tu vais chateada, aborrecida, desmotivada, porquê é que nos estás a chamar a atenção? Criança, não é? Exatamente. Já passa a ser aquela obrigação, não é? Eu não vou estudar, vou trabalhar. Pronto. A tua obrigação é estudar. Sim. Quer assim, quer muitas não. vezes quando dizem assim, mas é que eu tenho que trabalhar assim, o teu trabalho é estar aqui na escola, o teu trabalho é estar aqui a estudar. Porque existem pais que são extremamente permissíveis. Exatamente. Não queres ir, tudo bem, não vais hoje, não faz mal. Eu ligo para a escola para dizer que estás doente. Estás doente, portanto, existe essa figura dos pais serem permissivas. E depois também existe a falta, muitas vezes, de uma autoridade paternal em casa que faça com que o aluno olhe para a escola não apenas como um sítio para aprender, mas um sítio para a formação da própria pessoa, enquanto alguém que vai saber estar dentro da própria sociedade. E depois existem aqueles pais que fazem a própria cobertura, não é? Nós já tivemos situações em que, falando com os pais, telefonando para os pais, e dizem assim, mas não, olha, aquele ontem deitou-se muito tarde, não conseguiu acordar, não ouviu o despertador, portanto, acabam por culpabilizar a própria educanda, a própria criança para não ir para a escola. E depois temos os pares, os próprios amigos, os próprios colegas também, quando são pares que muitas vezes são daqueles que desencaminham para a escola, tem uma grande influência nos jovens, portanto, essas idades são idades extremamente vulneráveis, em que aquilo que é a dinâmica dos amigos acaba também por fazer com que esses alunos acabem por não ir para a escola. E a própria escola também, como tu disseste. Sim. A escola tem que ter uma ligação muito forte, desde a direção, aos professores, ao diretor de turma, aos professores, aos funcionários, e trabalhar todos em equipa, porque se o professor não for um professor atento, não é? Se o aluno está ali e diz, estou aqui, sou mais um número. Eu senti muito isso ao longo dentro da escola existem
N situações de desmotivação, sim, não é? Sim, claro. Do bullying, da falta do controle, da educação emocional, exatamente, não é? A falta de interação com as outras crianças. As crianças não conseguem dominar isso, portanto, vou para a escola fazer o quê? Ninguém brinca comigo, ninguém fala comigo. Portanto, daí o papel do professor. O professor, ok, são 15, 20, 30 crianças numa sala, mas acho que é muito importante, nem que seja um dia, tirar uma atenção para tentar nem que seja um minuto. Um minuto, para tentar perceber a situação de cada um. Sim. Porque os que se portam bem, os que estão sempre felizes e motivados, é fácil de se perceber. Claro. São os que o professor elabora uma pergunta, responde, mas há aqueles que chamam a atenção exatamente pelo comportamento negativo, não é? Que, obviamente, os professores também têm esta carga de trabalho, não é? São muitas pessoas para gerir e acabam por, se calhar, não prestar atenção àqueles pequenos sinais evidentes, não é? De que dali vem uma situação que, se calhar, vai nos fugir do controle. Claro. Porque, aliás, eu costumo dizer que a nossa atenção sobre os alunos não é para aqueles alunos que pedem, é para aqueles alunos que necessitam dessa atenção. E a resposta ao absentismo escolar tem de ser uma resposta de acordo com cada aluno, porque as causas são tão diversas, são tão diferenciadas, que têm a ver muitas vezes com o próprio contexto daquela família, que é diferente de uma outra família, e que a resposta tem de ser individualizada. Sim, e o trabalho tem que ser mesmo em equipa, porque fazer um trabalho na escola e em casa não dar continuidade... Não dar continuidade não funciona. Não funciona, claro. Muito bem. Luís, Sona, vamos beber um bocadinho de água, que eu já volto a falar com vocês. Pode ser? Claro. Voltamos a debater aqui o nosso... Vamos para o intervalo. Vamos só um instante. Luís, voltamos aqui à nossa conversa, não é? Exato. Luís e Sona, primeira vez aqui no nosso programa, mas Luís vem sempre muito bem acompanhado, pessoas que sabem o que é que vem aqui fazer, é isso que eu gosto. Portanto, falamos do absentismo escolar, das causas, que problemas é que isto pode trazer, não é? Futuramente para estas pessoas que vivem esta situação, porque não são só os alunos, acaba por envolver a sociedade toda. Exatamente, acaba por envolver a sociedade toda, porque nós, enquanto sociedade, também temos que saber que tipo de sociedade é que nós temos com os alunos que estão dentro do nosso sistema. E este problema do absentismo muitas vezes está diretamente ligado àquilo que é a exclusão social das pessoas, a exclusão social dos próprios alunos. Exato. Por outro lado, tem a ver com o facto de eles depois não terem aquelas ferramentas educativas que lhes permitam não ter aqueles empregos precários que nós estamos a ver. Como a Sona disse perfeitamente, sim, há muitos alunos que têm este absentismo porque vão trabalhar ou por uma loja, ou vão trabalhar para trás de um balcão, ou vão trabalhar nas limpezas, ou vão trabalhar para um supermercado. Nós estamos contra a própria atividade profissional, nós estamos contra o facto do aluno sair da escola e ter esta atividade profissional precoce e perdendo estas ferramentas que são extremamente importantes para o próprio desenvolvimento integral do próprio aluno enquanto adulto depois do ensino obrigatório. Não é, Sona? Sim, sim, é isso mesmo. E pronto, e é importante também frisar que o professor tem um papel muito importante. É não deixar as coisas acontecer. É acionar os mecanismos, é falar com a direção da escola, e com os encarregados de educação. Mas há encarregados de educação, tal como o Luís já tinha dito, que não, são um pouco coniventes e, nesse sentido, temos que acionar também outros mecanismos, como, por exemplo, a CPCJ, que é a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Temos que articular com as técnicas, não é? E tentar perceber a causa do absentismo do aluno e juntamente com as técnicas e com a assistente social, tentar ver maneiras e acionar mecanismos de forma a poder reduzir o absentismo. Sona, eu confesso que nós, quando nos formámos como professores, o problema do absentismo ainda vai estar lá. Pois vai. Sou otimista, mas estamos aqui a falar de um problema que a erradicação completa vai ser extremamente difícil. Claro, isto vem acompanhando gerações, exatamente. Não é? Porque um problema desta natureza, eu acho que é um conjunto, não é?
como falamos há bocado e volto a responder, parte de casa, vai para a escola, depois é a falta da atenção. Portanto, é um ciclo, não é? Claro. É a sociedade, é a atenção dos pais, é o diálogo com os filhos, que infelizmente vai deixando de existir cada vez mais. Não é? Sim. Acredito que nós os três somos pais, não é? Sim, e nota-se que já não se fala, não é? Hoje em dia não há diálogo, não há... Até um pai conhecer o filho na íntegra, perceber o que é que se passa, já passou tanto tempo e o problema já é... Grande, quantas vezes é que nós, os pais, muitas vezes nem sabem que os alunos faltam. É verdade. Não é? Portanto, nós já tivemos situações... Eu tenho aqui uma história... É mesmo, não me digas. O pai fica... Mas como? Eu deixo aqui a porta? O aluno já várias vezes tinha faltado e tal, e não sei o quê. Nós ligamos para a encarregada de educação, para a mãe. Olha, gostaríamos de avisar que a aluna XPTO faltou à escola, não sei o quê. E a mãe diz, mas ela estuda. Portanto, nem tinha ideia de que a aluna estava matriculada, exatamente. Portanto, vê-se aqui um desfazamento muito grande. Isto é gravíssimo. Isto é gravíssimo. Como é possível? Também já tivemos uma situação de um aluno que os pais, no final do ano, do ciclo dos 3 anos, não é? 12º ano, foram buscar o diploma, o certificado de habilitações e ficaram espantados que o menino não tinha nem o 11º feito, nem o 12º, porque a partir do 10º foi faltando. Ai, meu Deus! E nós perguntamos, então, e onde é que esteve ao longo destes 3 anos, com as convocatórias para vir às reuniões? Até como porque ele já era o pai, crescido. No mínimo, tem 3 reuniões por ano. Pois é, exatamente. Não é? No mínimo. Quando corre tudo bem, não é? Que também é muito estranho correr sempre tudo bem, não é? Claro. Mas é ridículo. E o pai tem que mostrar algum interesse em saber nem que for, olha, eu não tenho aparecido, como é que vai a fulano? Porque os filhos não contam tudo aos pais e os pais, a maior parte das vezes, também vão perdendo aquela abertura de conversar com os filhos, não é? Sim. E há essa falta de interesse devido ao trabalho, devido a variadíssimas ocupações, mas a verdade é que vamos prejudicando o futuro dos nossos filhos. Acontece quando temos muitos encarregados de educação que têm mais do que um trabalho. Ou seja, saem de casa enquanto os alunos ainda estão a dormir e facilmente cessam de lá estar. Portanto, os encarregados de educação, quando voltam para casa, o aluno já saiu de casa, não foi para a escola e depois volta como se tivesse ido para a escola, eles ficam convencidos que o filho foi exatamente para a escola. Isso é extremamente grave. Portanto, a nossa sociedade tem que escolher que tipo de atenção, que tipo de sociedade é que nós queremos para que este problema do absentismo escolar seja o mais reduzido possível, para que, efetivamente, os nossos alunos possam ser alunos que vão para a escola e que consigam ter lá as ferramentas para a vida. É verdade, é para a vida. Ferramentas para a vida. Portanto, é isso. A responsabilidade é de todos. É de todos. Não é? É de todos, exatamente. Os pais, os alunos, a escola, as instituições. É verdade. Portanto, todo mundo tem um papel a desempenhar nesta situação. Tende a arregaçar as mangas, sob pena de... Tu não és dos que faltam, não é, Luís? Não, eu por acaso... Não. Nem a Sônia já... Não, eu até pelo contrário. Até os alunos ficam... a professora Sônia não falta. É isso mesmo. Que bom. Não, ainda bem que vocês são um bom exemplo para a sociedade e este vosso sorriso confirma aqui que os vossos alunos são crianças felizes, não é? Crianças porque... E chamar a atenção dentro da nossa sociedade, a taxa de absentismo é muito elevada e nós temos que contrariar isto. Exatamente. Não é? Temos que fazer da taxa de absentismo uma luta permanente para que, efetivamente, os nossos alunos possam ter um processo de integração. Nesta sociedade, que muitas vezes é a segunda, no mesmo pé de igualdade que as outras, não é? É isso mesmo. Para que a igualdade de oportunidade seja também, é verdade. Sônia, Luís, foi tão bom ter-vos aqui, não é? Obrigada. Qual é o próximo tema? Já estás a pensar no próximo, não é? Está guardado ainda. Está guardado. Então pronto, é isso. Gostei muito de estar com vocês. Obrigada. Foi um momento muito bom e acredito que chamamos a atenção a muita gente e que muita coisa vai melhorar. Por mais que seja assim, vai melhorar na vida de alguém. Muito obrigada por estarem aqui e conto com vocês os dois mais vezes aqui no programa, tá bem? Luís, Sônia, até a próxima. Obrigada, até à próxima.